Pessoal, então, boa noite a todos e todas. Que bom que vocês estão aqui, para a gente começar, então, na verdade, continuar essa conversa, né? Porque nós já começamos a conversar um pouquinho sobre o Agosto Lilás, né? O mês de conscientização aí pelo fim da violência contra a mulher. A gente já teve 2 webs, né, que a gente abordou essa temática. Na primeira web, a gente conversou um pouquinho sobre a Lei Maria da Penha, né? Eu contei um pouquinho para vocês a história da Maria da Penha, para a gente entender a necessidade de ser sancionada uma lei, né? O quanto foi necessário, né? Por tudo que aconteceu, por toda a história que ela passou, né? Eu espero que vocês estivessem presentes para ouvir a história. Se alguém não assistiu a primeira web nem a segunda, a gente vai disponibilizar no YouTube do NEPRI, tá? Então, se alguém perdeu, pode estar acessando lá. Assim que estiver disponível, eu aviso vocês. E depois, na segunda web, a gente conversou mais um pouquinho, né? A professora Karen trouxe alguns dados atuais, né, com relação à violência contra a mulher, e aí a gente continua a conversa. Como a gente já disse para vocês, na verdade é um tema que a gente poderia conversar muito mais, a gente teria muito mais coisa para falar, né? A gente tentou dividir aí de uma forma que a gente conseguisse ter esse diálogo, né, e conversar um pouquinho. Mas seria um assunto para a gente estar conversando mais também, para a gente continuar essa conversa, tá? Então, nossa web de hoje tem como título Violência contra a Mulher, Causas e Consequências, tá? E quando eu escolhi esse tema, coloquei esse título, né, Causas e Consequências, foi para fazer uma provocação, né, também, para a gente pensar um pouquinho, né, causas e consequências. Será que tem uma causa para a violência contra a mulher? Será que tem consequências? Né? Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso para a gente entender melhor como se dá a violência contra a mulher, né? Então, né, como a gente já falou anteriormente, a gente está agora no Agosto Lilás, né, hoje é o último dia do mês, né, dia 31, que é esse mês de combate à violência contra a mulher, e esse mês, né, essa campanha acontece em agosto, justamente porque foi no dia 7 de agosto de 2006 que foi sancionada a lei, né, a Lei Maria da Penha, que a gente já conversou um pouquinho sobre ela, certo? Então, para começar a nossa conversa, a gente já falou, né, contou a história da Maria da Penha, a gente conversou um pouquinho sobre a Lei Maria da Penha, né, sobre os tipos de violência, sobre esse caráter educativo também e preventivo, né, da lei, não só punitivo, né? E aí agora vamos tentar pensar um pouquinho nessa mulher que sofre agressão, nesse homem, nesse abusador, né, que é o agressor, né, e pensar em toda essa situação. Então, se a gente for pensar, quem é esse agressor, né? Quem é esse homem que vai agredir a mulher, que vai praticar uma violência física, psicológica, patrimonial, né? Quem é? Será que a gente consegue identificar ele? Será que esse homem tem um perfil específico, né, que a gente vai ver ele passar na rua e a gente vai dizer, esse homem bate na mulher, esse tem cara de agressor, esse homem é violento. Será que a gente consegue fazer isso? Então, eu trouxe aqui, né, vários homens, vocês estão vendo que eles não têm a fisionomia, né, e esse ponto de interrogação para dizer para vocês que o homem que vai praticar violência, né, qualquer um dos tipos de violência, que vai ser um homem abusivo dentro do relacionamento, a gente não consegue identificar simplesmente olhando para ele. A gente passa por ele na rua e vai saber que ele é o agressor. Não, porque não existe um modelo de homem, né? Esse homem que vai praticar a violência é qualquer homem, né? É o nosso vizinho, é o nosso tio, o nosso parente, nosso amigo, né? A gente não consegue identificar, até porque muitas vezes essa violência ela não sai do lar, né? Da vivência doméstica, né? Quando a mulher não faz a denúncia.
E esse homem, ele não tem um comportamento específico, ele não vai ser necessariamente agressivo na rua também, ele não vai sair batendo em todo mundo. Muitas vezes é uma pessoa dócil, carinhosa, atenciosa, se relaciona bem no trabalho. Então, muitas vezes a gente não consegue identificar. E muitas vezes, quando a mulher faz a denúncia, as pessoas não acreditam. Nossa, mas ele é tão educado, ele é tão simpático. Será, né? Porque não existe um padrão, né, para a gente identificar esse homem. E aí, a gente viu alguns dados, né, sobre a violência doméstica, é, sobre os atendimentos, sobre as denúncias, né? Mas a gente sabe também que nem sempre essa mulher vai contar, né, o que está acontecendo. Muitas vezes, e muitas mulheres têm dificuldade de falar, de fazer a denúncia, né? As mulheres vivem por anos sofrendo violência e não contam, né? Então, isso acontece. Então, aí a gente pensa o seguinte, mas por que essa mulher não conta, então? Por que ela não faz a denúncia? Por que ela não conta o que está realmente acontecendo, né? E as mulheres que não fazem essa denúncia, que não contam o que está acontecendo, isso é por diversos motivos, né? Que essa mulher não vai contar. Muitas vezes ela sente vergonha, né, do que está acontecendo, ela se sente humilhada por estar sendo tratada dessa forma, por permitir que seja tratada dessa forma, então ela se sente envergonhada, ela não consegue falar, né? Muitas vezes a mulher se sente culpada também pela violência, né? Porque o abusador ele faz com que a mulher ache que a culpa é dela, porque ela não fez tal coisa, porque ela teve determinada atitude, então ela mereceu, ela foi culpada. Então muitas mulheres se sentem culpadas, não, mas está certo, ele está certo, né? Eu errei, então mereci. Então muitas vezes a mulher sente isso. Sente medo da culpa também, da violência. Muitas vezes essa mulher teme pela segurança dela, e pela segurança dos seus filhos, né? Muitas vezes, além de ser ameaçada por esse homem, ele ameaça os filhos, então ela sente medo, né, que aconteça alguma coisa com ela e com os filhos, por isso ela não faz a denúncia. Algumas mulheres já tiveram experiências ruins no passado, né, de contar a situação para alguém e a situação virar, né, contra ela, ou de sofrer comentários, né, preconceituosos, todos entendendo que a culpa fosse dela. Então, essas experiências ruins que ela tiveram, né, faz com que ela não conte. Ela sente que não tem controle sobre o que acontece na sua vida, né? Ela espera que o agressor mude, como ele prometeu, né? Muitas vezes esse agressor faz promessas que vai mudar, que isso aconteceu só aquela vez, né? A questão do ciclo da violência que a gente conversou também, que a professora Karen explicou para vocês, né? Ele agride, depois ele se arrepende, pede perdão, diz que nunca mais vai acontecer, faz muitas promessas, né? E muitas vezes a mulher acredita, não, ele vai mudar, né? Ele vai mudar, ele é uma boa pessoa, e aí não faz a denúncia. Ela acredita que as suas lesões e os seus problemas não são importantes, né? Nossa, está acontecendo tanta coisa séria no mundo, isso não é nada, né? Isso é coisa pequena, isso é briga de marido e mulher, né? E ela acaba não dando importância para o que realmente ela está sentindo, né? Algumas vezes a mulher quer proteger o companheiro por razões de dependência financeira e econômica e afetiva, né? Então essa mulher muitas vezes não trabalha, ela não trabalha, ela depende financeiramente desse homem, e então ela fica com receio. Tá, e aí, se eu fizer a denúncia e ele for embora, né, o que, que vai acontecer comigo? E dependência emocional também, né, afetiva, um pouquinho.
E muitas vezes a mulher, ela gosta desse homem, né? Ela tem um sentimento por ele, né? Então, ela fica com medo também de denunciar, separar, e aí, né? E muitas vezes ele faz ela acreditar que se ela não tiver com ele, ela não vai ficar com mais ninguém, que ele é o certo para ela, né? Tem medo de perder os filhos ou filhas, né? Às vezes ele ameaça ela, olha, eu vou entrar na justiça, eu vou tirar os teus filhos, eles vão morar comigo, tu nunca mais vai ver eles, né? Então ela tem medo também. E muitas vezes o agressor, ele acompanha ela no trabalho, não deixa ela sair sozinha, não deixa ela ter amizade, não deixa ela se relacionar com a família, né? Dificultando que ela consiga falar, fazer a denúncia, né? Ju, aqui Oi? no chat o pessoal está Pode falar. comentando algumas coisas. Aí o Vinícius comentou ali da questão de identificação, às vezes, do agressor, né? Ele botou alguns sim. E aí comentaram alguma coisa relacionada à bebida também, na família, né? E a Kailane falou sobre a dependência financeira e emocional, que geralmente é o motivo mais forte para a mulher não procurar ajuda, né? E comentaram algumas coisas aqui sobre isso que você estava falando, né? E debater um pouquinho sobre essa questão de não cumprir as promessas e, por outra parte, não ter o interesse real de mudar, né? É isso mais ou menos que eles estão falando aqui no chat, né? E algumas pessoas falam que o som está travando, mas aqui para a gente está normal, pelo menos está normal. Qualquer coisa é só me avisar. Tem também aqui, ó, a Maria Eduarda, ela até colocou aqui, eu acho que é uma música da Carol Conká, né? Acho que é Bate Poeira, que realmente comenta um pouco dessa situação, né? De uma forma metafórica, mas ela fala um pouco dessa questão da violência. E eu acho legal, né? Pegar esse tipo de música, entendeu? E o estudante poder entender, né, da forma dele, como que se faz a violência. Então, a importância desses nichos de música e essas pessoas para dar um toque também para eles, que através dessa música, entendeu? Você consegue refletir um pouco mais sobre isso, né? E a Carol Conká tem essa pegada, né? Ela consegue chamar a atenção, né, dos alunos, né, da juventude para isso. Então, isso também eu acho interessante. Obrigado, Valdeci. Juliana? Oi? Lembra quando a gente falou das músicas que muitas incentivam a violência na mulher? Tipo, a gente conversou antes de dar essa pandemia. Sim, a gente conversou, né, Crislin? E as meninas do 8º e do 9º, a gente fez uma oficina também na Semana do Dia da Mulher, né, que a gente ia trazer para as outras também, mas aí a gente acabou tendo que, né, que parar a escola e ficar online, mas a gente conversou um pouquinho sobre isso, a gente chegou até a ouvir algumas músicas, né, que falam sobre isso. E quantas vezes a gente repete e não se dá conta do que realmente a gente está falando, né? Tu conhece aquela música antiga, Ajoelha e Chora? Foi uma música muito conhecida e muita gente cantava. Uhum. E aí a gente canta e não nem se dá conta, né, que isso é uma violência, né? E a gente continua repetindo. Então é importante a gente refletir sobre as coisas que a gente assiste, sobre as músicas que a gente escuta, né? Porque elas vão reproduzindo essa violência, né? Isso mesmo. Aí, pessoal, a gente precisa pensar também, né? Essa mulher que está sofrendo qualquer tipo de violência dentro do seu relacionamento, ela precisa estar muito atenta, porque existem alguns fatores de risco, algumas coisas que vão fazer com que ela consiga começar a identificar, né, que pode acontecer uma violência ou que pode chegar até ao feminicídio, né? Então, quais são esses fatores de risco? Quando que essa mulher precisa começar a ficar atenta com o que está acontecendo com ela e com o seu relacionamento?
Quando esse homem, né, nas brigas, discussões, ele faz ameaças de suicídio, muitas vezes esse homem faz chantagem emocional, se tu me deixar, eu vou me matar, né, eu vou acabar com a minha vida. E aí a mulher não quer ser responsável pela morte de uma outra pessoa, né? Ou ele faz ameaça de que vai matar outras pessoas da sua família, que vai matar ela, que vai matar seus filhos, né? Então, qualquer tipo de ameaça nesse sentido. Quando esse homem tem um sentimento de posse sobre essa mulher, né? Não deixa que ela faça nada, que tem que ficar sempre com ele, né? Quando ele isola a vítima, quando ele começa a não permitir que ela tenha amizades, que ela se relacione com a sua família, né? Acaba isolando ela. Quando o aumento da frequência e da gravidade das violências começa a acontecer, né? Então, se ele praticou uma vez, praticou duas, a gente não pode permitir que isso continue acontecendo, né? Porque a chance de chegar no feminicídio vai cada vez aumentando mais, né? Quando ele persegue essa mulher, né? Ele fica perseguindo ela, e hoje a gente tem o stalkear, né? Que é perseguir também pelas redes sociais, né? Quando ele vigia quem são os teus amigos, quem que tu está seguindo, e para quem que tu deu like, sabe? Quando ele tem essa perseguição, né? Quando esse homem que tem esse comportamento abusivo tem uma arma, né? É uma coisa para ficar muito atento também, né? O perigo. Quando esse homem já tem uma história de agressão, quando ele já agrediu uma ex-namorada, ex-esposa, namorada, né? Quando ele já tem um histórico de agressão, provavelmente isso pode voltar a acontecer, né? Claro que não existe regra, mas pode. Quando ela percebe que está correndo risco de vida, quando tem uma separação, né? Se a gente for pensar e analisar, né? A maioria dos casos de feminicídio, né? Não vou dizer a maioria, mas um número, né, significativo de feminicídios são com casais que já estavam separados, né? E esse homem não aceitou o fim do relacionamento, né? Então a mulher precisa ficar atenta, né? O homem que tortura animais, por exemplo, isso não é normal. Então o homem que tem esse tipo de atitude, a mulher precisa ficar atenta, né? Quando o casal não tem filhos biológicos, né? Pode-se entender que ele daria menos importância do que os filhos biológicos, né? Ou quando ele usa os filhos ou enteados como controle dessa parceira, não, você tem que ficar comigo, você tem que manter a nossa família, se você se separar, você não vai ficar mais com eles. Então, ele usa, né, eles, né? Quando esse homem tem um mandado de prisão pendente e não está preso, tem que ficar ainda mais atenta. Abuso de drogas e álcool também, né? No entanto, mas ele precisa ficar atento. A mulher precisa ficar atenta quando isso está acontecendo, tá? Quando esse homem está desempregado, né? Quando tem uma dependência econômica, que a gente já falou também, certo? E aí, se a gente falou dos fatores de risco que a mulher corre, né, dentro desse relacionamento, a gente precisa falar também dos fatores de proteção. Então, já que ela está correndo todo esse risco, o que a mulher pode fazer para se proteger? Porque muitas vezes essa mulher se sente sozinha, desamparada, né, sem ter uma pessoa para contar, e com medo de contar e ser julgada. Então, ela precisa se proteger. Então, a gente precisa falar sobre os fatores de proteção para essa mulher. Quais seriam, então, os fatores de proteção? Né? Se essa mulher tem um emprego, né, ela trabalha, ela tem o seu dinheiro, ela não tem independência financeira desse homem, né? E houver uma separação, ela vai conseguir se manter, ela e os seus filhos. Então, isso é fundamental, né? A mulher que tem essa dependência financeira do homem é muito mais difícil para ela, e principalmente se tiver filhos, né?
Então, para que essa mulher consiga ter esse emprego, né, consiga se manter, é fundamental a educação, né, porque muitas mulheres são proibidas de estudar, o marido não deixa estudar, e aí ela não estuda, fica só em casa, né, cuidando da casa. Não que cuidar da casa seja ruim, se for uma opção dela. Mas se essa mulher tem uma educação, se ela tem um emprego, ela tem uma estabilidade financeira que vai ajudar, né, a sair dessa situação de abuso e violência. Conhecimento dos próprios direitos e funcionamento da rede de apoio, né, foi o que a gente comentou. Muitas pessoas não conhecem a lei, muitas pessoas não conhecem a Lei Maria da Penha, né? Então, se a mulher não tem conhecimento da lei e dos seus direitos, como que ela vai acessar os seus direitos? Então, é fundamental ter acesso à legislação e saber quais são os seus direitos e as redes de apoio que ela vai ter, né? Delegacia da Mulher, juizado, o atendimento médico, psicológico, né? Se essa mulher tem vínculos familiares e sociais, né? Se ela tem um relacionamento bom com a sua família, se ela tem amigos e amigas, pessoas de confiança que vão dar o apoio e suporte, porque ela vai precisar de apoio e suporte, né? Isso vai ser fundamental também. E aí esses sistemas de apoio externo, né, que a gente falou, dos atendimentos, e a saúde mental também, né, da vítima. Se ela tiver um nível adequado de autoestima, né, ela vai se sentir melhor. Mas, assim, é realmente difícil, porque esse homem acaba destruindo, né, a saúde mental da mulher, né, de forma abusiva, através da violência psicológica. Então, muitas vezes, a saúde mental dessa vítima está abalada. Mas aí ela precisa fazer o quê? Procurar ajuda, procurar apoio, procurar o sistema de saúde, né, para conseguir ter uma saúde mental para enfrentar essa violência e sair dela. E aí, a mulher que passou por toda essa situação de violência, né, a gente precisa entender também que isso vai ter consequências sérias e para sempre, né? E muitas vezes não só para ela, mas para todo o entorno familiar, né, para os filhos, enteados, todos acabam sendo vítimas da violência doméstica e familiar, né? E quais são as consequências que essa mulher vai ter? Estresse pós-traumático, e aí dentro do estresse pós-traumático aí a gente tem uma gama enorme do que pode acontecer, né, pode ser ocasionado a essa mulher. Abuso de substâncias, de drogas e álcool, sabe? Porque mesmo que a mulher tenha saído do relacionamento, né, esteja segura, vamos pensar assim, né? O trauma de tudo que ela viveu, ele não vai embora, né? Ele continua, ele persiste. E muitas vezes é difícil lidar com isso, lidar com sentimentos, com os traumas, né? Eles voltam a todo momento. E muitas mulheres acabam utilizando álcool ou drogas como uma forma de se anestesiar e esquecer os problemas e aquilo que ela vivenciou. E aí pode causar uma dependência, né? Depressão é muito comum, né? Vocês imaginam, ela tinha uma vida toda montada, ninguém casa pensando em separar, né? Não, eu vou casar, mas é só um tempinho, depois eu separo. Ninguém pensa isso. Então, a pessoa investe no relacionamento querendo ficar com aquela pessoa. Então, é muito difícil quando aquela pessoa que você imagina que era uma pessoa boa, ia te fazer bem, não faz, né? Então, isso pode causar depressão, ansiedade, tendência suicida, né? Muitas mulheres tentam se matar porque não conseguem uma perspectiva depois que tudo aconteceu, né? Ou quando está acontecendo. E aí tem vários marcadores psicológicos também que vão ser consequência desses traumas, né? Relações familiares disfuncionais, né? Vocês imaginam essa mulher que vivia num relacionamento onde ela sofria violência constantemente, ela tem dificuldade de entender o que é um relacionamento sadio. E aí a gente vai englobar os filhos e toda a família. Ela não entende como que pode funcionar um relacionamento sadio, porque ela não tem experiência de relacionamento sadio. E aí a gente tem essas relações familiares disfuncionais, né? Que aí vai incluir os filhos também. Vocês imaginam, os filhos também estavam vivendo naquele relacionamento abusivo, ele também não sabe o que é um relacionamento sadio, né?
Problemas psicossexuais também. Então, vocês imaginam essa mulher que sofreu violência sexual dentro do seu relacionamento, né? Que a gente conversou sobre isso e que é muito comum, o estupro dentro do relacionamento, né? Então, essa mulher que sofreu esse abuso sexual, ela vai ter problemas para sempre também com a sua sexualidade, né? De se entender, de se compreender, de viver a sexualidade de forma plena, sem estar atrelado a uma obrigação e a uma violência, né? Distúrbios alimentares também pode acontecer. A mulher pode muitas vezes descontar toda aquela frustração, né? Aquela tristeza comendo, né? Usa a comida como esse suporte aí para aguentar, ou comendo demais ou comendo de menos, né? Pode acontecer também. E aí, mudança de personalidade, variação de humor, né? Ela está bem, daqui a pouco ela fica mal, né? Alguma coisa traz uma lembrança que faz ela ficar mal, né? Também são consequências do trauma. E aí, né, entendendo, então, os fatores de risco, de proteção, o que pode acontecer com essa mulher que sofreu violência, a gente tem também queria trazer para vocês alguns mitos com relação à violência contra a mulher, coisas que a gente escuta e que a gente acaba achando que é verdade, que justifica. E aí, muitas vezes, se usa como desculpa, né? Então, o agressor sofre de alguma doença mental, é psicopata ou tem um problema com álcool, né? Vocês lembram que eu falei do álcool e da droga? Não, ele é um ótimo homem, ele é um ótimo marido. O problema é quando ele bebe. Aí, quando ele bebe, ele vira outra pessoa, ele é agressivo, ele me bate, ele me maltrata, né? Não, gente, isso não pode ser usado como desculpa, né? Pessoa que bebe ou não bebe tem que ter o mesmo comportamento. O álcool não pode ser desculpa. O álcool pode ser um catalisador, né? Ele pode aumentar uma determinada atitude que um homem venha a ter, mas não a desculpa para bater nessa mulher, para agredir de qualquer forma, né? A violência contra a mulher em casa é exceção, né? Lembra que eu falei sobre o perfil do homem, né? Normalmente, esse homem que convive com ele no trabalho e tal, normalmente não percebe esse tipo de atitude dele. Mas ele vai ter, sim, comportamentos agressivos em algumas situações, né? Porque ele não deixa de ser agressivo e abusador. Em algumas situações isso vai aparecer, sim, né? Ou quantas vezes a gente escutou essa expressão, roupa suja se lava em casa, briga de marido e mulher não se mete a colher, né? Não, não é assim. A gente não pode fingir que está acontecendo, né? Fazer de conta que não está vendo o que está acontecendo, né? Outra coisa que a gente escuta também, ela gosta de apanhar, é mulher de malandro, sempre acaba voltando, né? Então, assim, quem que gosta de apanhar, né? Apanhar mesmo, agressão, quem que gosta, né? Será que ela volta por quê? Será que ela volta porque ela gosta de apanhar ou será que ela tem uma dependência financeira, emocional, porque ela está sendo ameaçada? Então, existem inúmeros fatores que faz com que essa mulher volte para esse relacionamento, né? Mas não porque ela gosta de ser agredida. Só acontece em famílias problemáticas e desestruturadas. Não, né, gente? Violência acontece em qualquer família, né? Vocês lembram que a gente falou da Maria da Penha? Que era uma família de classe média alta, um nível de instrução alto, né? Então, acontece com qualquer família, independente de ser uma família desestruturada, de ser uma família estruturada, vai acontecer em qualquer família. A mulher que sofre violência é fraca e submissa, né? Então, a gente precisa entender que essa mulher sofre uma violência psicológica, né? Que faz com que ela tenha atitudes de submissão, mas por causa de tudo que ela vivenciou, não que ela seja uma pessoa fraca, mas ela não consegue sair desse relacionamento por N motivos, né? Os homens não conseguem se controlar, a violência faz parte da sua biologia. Então, é biológico, o homem já nasce violento? Ou será que é construído social historicamente?
né? A gente sabe que muitas vezes os homens são incentivados a brigar, a ser valentões, né? Mas não é nato do homem, não faz parte da biologia do homem, né? Mas muitas vezes os homens são incentivados sim a brigar, a mostrar sua masculinidade através da violência, né? Se tivesse acontecido mesmo, ela denunciava, ela só quer aparecer. Não, pelo contrário, né? Essa mulher se sente envergonhada, humilhada, ela não quer ser assunto, né? Então ela não quer se promover com isso. Ninguém se promove sofrendo, né? Ela denunciou só para acabar com a vida dele. Também não, né? Se for uma denúncia legítima do que realmente está acontecendo, o que ela quer é sair desse relacionamento abusivo, né? O que vai acontecer com ele é o de menos, desde que ele fique longe, né? Basta prender o agressor. Então, aí a gente entra naquela questão da legislação, né? A gente já escutou pessoas dizendo, mas a lei não funciona. E aí a gente vai toda aquela questão, né? Vamos conhecer a lei, vamos cobrar para que a lei funcione, né? A gente sabe que a lei ainda é falha, e os mecanismos, né, por exemplo, de medida protetiva, né, porque a gente vê o número de feminicídio aumentando, né, mas não é porque ele não dá conta que ele não funciona e que a gente não vai cobrar, né? Quem mandou levar o homem para casa, né, como se ela quisesse sofrer agressão, estava sozinha na rua, o que ela queria, como se a mulher pudesse ter o espaço da rua, e isso aí a gente vai ouvir muito, né? É só a gente orientar as meninas e mulheres a não mandarem nudes. Não, né? Não necessariamente. Não é porque a mulher manda um nudes que ela está querendo sofrer qualquer tipo de violência. Mas são coisas, assim, são preconceitos que a gente escuta muito com relação à mulher, né? E aí, só para a gente ilustrar, porque a gente falou da Lei Maria da Penha, né? Lá de 2006. A gente conversou um pouquinho sobre ela. E aí, então, depois que a lei foi sancionada, a gente tem a Lei 13.104, de 9 de março de 2015, que veio como uma forma de complementar a Lei Maria da Penha, que é a Lei do Feminicídio, né? Então, o que é essa Lei do Feminicídio? As mortes de mulheres, né, são decorrentes de conflitos de gênero, ou seja, né, as mortes que são ocasionadas pelo simples fato de ser mulher são denominadas de feminicídio ou femicídio, né? E essa lei vem para alterar o Código Penal para prever o feminicídio como tipo de homicídio qualificado. Assim, o caso do feminicídio, a discriminação de gênero passa a ser, então, a prática encarada como uma qualificadora do crime, tá? O feminicídio vem para fazer essa substituição com a lei que não estava dando conta também. Então, incluiu o feminicídio no rol de crimes hediondos, o que significa que, por sua gravidade, é tratado de forma mais severa, né, pelo sistema judiciário. O acusado não pode pagar fiança e a pena não pode ser reduzida, né? Um exemplo. E aí a gente tem uma outra lei mais recente, do ano passado, que vem também para substituir a Lei Maria da Penha, não substituir a lei, né? Não a lei toda, né? Que é a Lei 13.881, de 17 de setembro de 2009, né? Sancionada aí pelo nosso presidente. E, na verdade, é uma lei que traz uma certa controvérsia, né? Essa lei que vem alterar, né, como eu falei, a Lei Maria da Penha, para dispor sobre a responsabilidade do agressor pelo ressarcimento dos custos relacionados aos serviços de saúde prestados pelo SUS, às vítimas de violência doméstica e familiar. Então, essa lei vem dizer o quê? Que o atendimento que essa mulher vai receber no SUS, Sistema Único de Saúde, gratuito, tem que ser pago por esse homem, né? Um sistema que já é público, que já é gratuito, a lei vem dizer, não, ele agrediu, ele que vai pagar o SUS, tá? Então, essa lei, ela tem muitas controvérsias e ela gera muita discussão, né? Mas, peraí, qual é a utilidade dela? O que essa lei quer realmente fazer? Né? Será que essa mulher vai, sabendo que o agressor vai ter que pagar o SUS ainda, será que ela vai fazer denúncia?
né? Então, ela é um pouco controversa, a gente precisa ler melhor e discutir sobre ela, né? Mas é bom vocês conhecerem e saber que essa lei foi funcionada no ano passado. Pois é, como é que a gente vai fazer a cobrança de um serviço público? É complicado. Certo. Pessoal, já estou quase encerrando, mas eu queria que a gente refletisse antes da gente encerrar alguma coisa. Mas então, por que que existe a violência contra a mulher? Afinal, por que que ela acontece? Né? O que faz com que aconteça essa violência? Por quê? Né? Todas as informações estão aí, né? Quem não quer ficar no relacionamento não fique, mas por que que ainda existe a violência contra a mulher? O que faz com que esses homens sejam agressivos, violentos e abusivos? Né? Então, eu trouxe alguns tópicos aqui só para a gente pensar um pouquinho. O machismo, né? O machismo faz com que os homens tenham determinadas posturas e atitudes, né? O patriarcado, nós temos a herança do patriarcado, né? Que são estruturais e vão fazer com que o homem entenda que ele tem que ter determinadas atitudes porque ele é homem, né? A nossa sociedade, a heteronormatividade, né? Entende, né? Como unânime na nossa vida. A educação sexista, né? Que a gente recebe muitas vezes na escola, em casa, faz com que esse homem entenda que ele é superior à mulher e ele precisa demonstrar isso de alguma forma, a superioridade. Essa reprodução das desigualdades de poder, a construção dos papéis de gênero, desde lá do bebezinho, que a gente começa a separar os meninos das meninas, e os meninos são dessa forma, as meninas são mais sensíveis. Quantas vezes a gente escuta isso? O menino é mais forte, corajoso. A menina é sensível, né? Quantas vezes a gente escuta essa separação aí? A questão do espaço público e do espaço privado, né? Os homens têm muito mais acesso ao espaço público, enquanto a mulher fica submissa ao espaço privado, né? E até quando se entende que o que acontece no espaço privado é do privado. Ou seja, se esse homem está agredindo, batendo nessa mulher em casa, problema dele. Ele está em casa, né? Como se isso não tivesse consideração, né? Fora. As estruturas de opressão e de privilégios, que sim, os homens têm muitos privilégios, e aí a gente pode entrar com a questão da interseccionalidade, porque o homem branco tem mais privilégios que o homem negro, mas o homem negro tem mais privilégios que a mulher. Bom, sim, né? A naturalização da violência, quando eu disse para vocês que a gente entende que esse homem... os meninos são violentos mesmo, são agressivos, né? O homem, ele é assim. Não é. Mas a gente acaba naturalizando essa violência, né? Quando a vítima é culpabilizada, não, mas espera aí. Ele bateu nela porque ela saiu de casa sem avisar, porque ela postou uma foto no Instagram, sabe? Quando a vítima é culpada, né? E nada vai justificar uma agressão, nada. Independente do que for. A não ser que seja uma outra agressão. A subnotificação, porque também tem muitas mulheres que não denunciam, né, a violência que estão sofrendo, e aí a gente falou lá no começo por quê. E a criminalização. Certo? Sei, Valdeci, Karim, tem mais algum comentário? Ô, Ju, Pode falar. assim, que tu disse ali, aonde eles mais pegam essa raiva pra bater na mulher, eu acho que muitas vezes pegam do pai. O pai faz isso, assim, o filho pega, uma hora pra outra não percebe o que é, leva pra vida, assim, faz a mesma coisa e por aí vai indo. Foi aquilo que a gente conversou, né, Vinícius? Eu até falei sobre isso muitas vezes. Como se vive num ambiente familiar, num ambiente hostil, agressivo, muitas vezes esse menino, né, ele entende que aquilo ali é um sistema familiar que tem que ser assim, né? Porque muitas vezes essa mulher não denuncia e ela fica anos no casamento e ela fica a vida inteira. E aí o que esse menino que cresceu nesse lar ele vai entender? Que é normal o homem ser agressivo, que é normal o homem ser violento e a mulher ser submissa.
E aí, muitas vezes, ele vai ter um relacionamento e ele vai reproduzir aquilo que ele vivenciou, porque é o que ele conhece, né? Então, isso realmente acontece. Mais alguma coisa? Então, aqui eles estão comentando, na realidade, muitas coisinhas que você falou, mas talvez um pouco diferente, né? Eles falam que a questão ela é mais, muitas vezes, invisível da violência, né? Ou seja, a violência acontece e ela se torna invisível, porque talvez a mulher não denuncia, ninguém denuncia, e isso perpetua, de certa forma, né? Então, precisa ter uma discussão maior na família, pegar esses temas e as pessoas discutirem mais sobre isso, para ter uma visão crítica sobre isso também. Fala sobre os crimes passionais, a questão do estupro, a questão do assédio contra a mulher, né? A gente sabe que nessa pandemia tudo isso aumentou mais ainda. A gente sabe que saiu uma reportagem na Folha de São Paulo, semana passada, que só em São Paulo 34% do aumento da violência doméstica contra a mulher. E além dos estupros, né, contra crianças entre 10 e 14 anos. Então, é outro fator também. A questão também da mulher, muitas vezes, não poder trabalhar, né? O próprio homem ali, que faz a violência, essa violência psicológica, também não deixando trabalhar. Muitas vezes também a questão da estrutura patriarcal também está em questão aqui, né? Foi falado e também comentaram. E também a questão do trauma, que eles falam aqui após a mulher se separando, né, do marido, da pessoa, do agressor, ainda tem essa questão do trauma. Né? Então, quer dizer, então por isso que muitas vezes é interessante a gente ter conversar sobre isso na escola, né? Ter esse espaço para a gente poder conversar, porque quando a violência muitas vezes da mulher ela é mais de sensibilidade do que propriamente de uma política educacional. Então, eu acho que quando a gente começa a questionar isso dentro da escola, a gente ter esse espaço para isso, né, a gente começa a enfrentar a violência, né, contra a mulher de uma maneira um pouco diferente. Né, porque aí você vai, mais ou menos, debater com um adolescente, né, que muitas vezes que é ele que está inserido ali no contexto familiar, na tensão permanente, né, as meninas, né, que não tem muitas referências para aprender sobre outras formas de convívio, né, além do que elas estão presenciando. Então, quando a criança está envolvida ali nesse ambiente em que a figura da mulher passa, né, pelo deboche, humilhação, ofensa, violência, inclusive, né, a física, então é assim que ela aprende, né, com esse tipo de violência, muitas vezes. Então, se os meninos aprendem a ser violentos, né, por consequência, né, tornam-se homens violentos. E da mesma forma também as meninas, né, que aprendem a ser submissas, né, se tornam mulheres submissas. Então são dois contrapontos aí, né? Então eu lembro que eu e você, Ju, a gente foi lá na USP, né, que teve aquele simpósio, né, da violência contra a mulher. Eu lembro que teve ali uma parte que foi falado sobre o movimento da mulher no campo, né, que é o MMC. E eles identificaram que a questão da baixa escolaridade dessas mulheres, né, e mulheres de idade, era uma coisa também que perpetuava, né, a questão da violência ali, dos estupros que tinham ali nessa região, e ainda tem, né, na região ali do meio rural, né. Então, o que eles fizeram? Eles começaram a incentivar essas mulheres a estudar, né, criou-se o Enem, né? O Enem criou uma educação popular para fazer cursos, e através desse processo também, né, essa impactação, né, porque aí é mais fácil agredir uma mulher que não tem condições de conversar com a sociedade sobre sua dor, né, e sofrimento, do que aquela que consegue se articular. Então, eles colocaram a educação como bandeira para a mulher poder se articular. Então, eu digo assim, né, a educação é um vetor, né, é um vetor para as pessoas, as mulheres, e também os homens, né, agarrarem isso, e tanto os que sofrem, né, como as mulheres, né, e os meninos que vêm, eles começam a ter uma outra perspectiva da violência contra a mulher, né, para poder, né, sanar isso daí. Então, eu achei interessante essa questão aí, né, da gente defender a educação e da gente trazer isso à tona exatamente
para os estudantes, para eles poderem entender que a violência existe e ela tem que ser, né, de certa forma, aos poucos, ela, não digo, o bom seria extinguir, né, mas a gente sabe que é um caminho para isso. Eu acho que a educação é um caminho que ali o pessoal do campo, né, e movimentos populares escolheram para isso. Eu acho que isso é uma coisa louvável, né, porque muitas mulheres salvaram de homens violentos através disso. Então é isso. Obrigado, Valdeci, pelas contribuições. Alguém mais? Pessoal, agora está aqui na tela aonde procurar ajuda, né? Então, a gente já falou também, mas a gente sempre repete, né? Quando estiver acontecendo a violência na hora, a mulher está sendo espancada, está sendo agredida na hora, liga para o 190, que é a emergência da Polícia Militar. A Polícia Militar vai vir fazer a intervenção, tá? Na hora, esse homem vai ser preso, né? Quando vocês querem, quando é necessário fazer uma denúncia, né, que não está acontecendo, no caso, a violência na hora, que precisa desse atendimento aí de urgência, o 180, né, que é o número nacional, qualquer lugar do Brasil você vai ligar para o 180 para receber esse atendimento. De Brasília, em Brasília vai encaminhar para a sua região, né? E tem esse disque denúncia aqui de Santa Catarina também, que é o 181, que é direto com a Polícia Militar aqui. Também pode ser utilizado, né? E como a gente falou, né, na semana passada, agora que infelizmente os números aumentaram, né, de denúncias, né? Então isso quer dizer que as mulheres continuam denunciando apesar da pandemia, apesar do isolamento social, né? Então tem disponível esse número de WhatsApp da Polícia Civil de Santa Catarina para fazer a denúncia. O site também, esse site que eu coloquei aqui, www.pc.sc.gov.br, também, ali, ó, a Delegacia da Polícia Virtual da Mulher, também pode ser feito pela internet, tá? E está rolando várias campanhas, né, em farmácia, vocês já viram que também tem algumas farmácias, tem algumas propagandas que estão, né, fazendo algumas campanhas para que as mulheres possam denunciar em outros espaços também, caso elas não consigam pegar o celular e ligar para a polícia ou, enfim, fazer a denúncia pela internet, elas podem fazer essa denúncia em outros espaços também. E aí aqui, então, para encerrar, as redes sociais do NEPRI, né, que a gente sempre passa para vocês, Facebook, nosso e-mail, o Instagram, Twitter, YouTube. Então, se vocês ainda não acessaram, né, por favor, acessem, vamos lá no YouTube, a gente está postando alguns vídeos de uma campanha que a gente fez no ano passado, né, na violência contra a mulher no final do ano, né, alguns depoimentos, a gente já postou alguns, a gente vai postar mais. Então, vão lá, dá uma olhadinha, curte o vídeo, compartilha, né, o Instagram também, o Twitter, vamos seguir a gente, né, é um espaço a mais que a gente quer ter esse contato com vocês. Tem YouTube